boa noite a todos vocês. Eu sempre falo assim, a cada capítulo deste livro, né, eu acho que eu estou falando bem, enfim, a cada capítulo desse livro é um novo desafio que a gente sente. Eu acho que nesse fim de semana eu andei me comunicando até com a Cíntia, porque o capítulo que vem depois dela tem bastante coisa a ver com esse. E eu e ela tentamos, assim, trocar algumas figurinhas pra gente, porque quando a gente começa parece simples, mas aí a gente vai adentrando e vai mergulhando e vai vendo que não é simples, mas ao mesmo tempo tem todos esses capítulos uma razão de ser tão concatenada com o anterior e com o bem, que a gente acaba acompanhando, né? Então, nós hoje vamos ver, a gente já viu o último capítulo com a Maria Hermínia, né? Maria Hermínia, aquela maravilhosa exclamação dela no capítulo 10, anterior para Leila, e assim foi. Nós já passamos 10 capítulos antes do dia de hoje, né? Então a gente já avançou nesse corpo espiritual, a gente já veio desde as bactérias, né? Até então, eu gosto desse slide aí que mostra essas bactérias, esses vírus, porque me lembra bem o início da vida, o início de tudo, né? E durante essa viagem que a gente fez, nesses 10 capítulos, a gente foi podendo dar umas paradas, né? Umas descidas em algumas estações, e nessas estações a gente foi revendo uns parentes lá primitivos, uns ancestrais nossos, né? Nossos, que eu digo, da vida, né? Da vida. E a gente foi se encontrando e foi novamente seguindo na jornada, fomos parando de novo e a gente foi tendo a oportunidade de observar nessa caminhada que a gente fez do capítulo 1 até agora, o trabalho que se iniciou há muito tempo atrás, desde que Jesus começou o trabalho de elaboração do planeta Terra, né? Antes somente matéria, quando a vida foi chegando, quando se iniciou a primeira aproximação entre a matéria e o princípio inteligente, quando esse princípio inteligente foi elaborando lentamente esse corpo espiritual, aí a gente foi indo, né? E a gente então viu que num determinado ponto surge o homem nesse cenário, né? Que foi a obra, digamos assim, o mais audacioso projeto da criação divina, o ser humano. Embora ainda estejamos num estágio evolutivo que vai ser modificado, nós vamos melhorar nosso corpo, né? A nossa matéria, o nosso corpo físico, mas nós somos com certeza o topo da criação divina. Foi em busca desse ser capaz de acolher o espírito, então, que se tornou espírito num determinado momento desse processo evolutivo do corpo espiritual, teve um momento em que houve a razão, o pensamento, e aí houve a consciência de si mesmo. Então aí aquele princípio inteligente passou a se chamar então um espírito pensante e reencarnante. Então precisava desse corpo. Nós éramos realmente um objetivo divino, porque para que o espírito possa crescer em inteligência, em exercício, em amor, ele precisa da matéria, ele precisa desse contato. E ele precisa também de cada um de nós, com a nossa capacidade mais rápida ou mais lenta de fazer essa caminhada, para que ele vá crescendo também, não é? Então, a gente viu que as bactérias foram quem começou essa vida, né? E que foi pelo trabalho dessas bactérias, ajudando a criação divina na elaboração desse planeta, no solo, no ar, não é? Porque até então, antes da gente ter essa atmosfera rica em oxigênio, rica em O2, no gás, oxigênio, existia sim os animais que já respiravam, mas respiravam de forma anaeróbica, né? Eles viviam nesse ambiente terreno ainda
sem oxigênio. Mas foi as bactérias que então desenvolveram isso aqui, né? A fotossíntese, né? Então o que é a fotossíntese? A fotossíntese foi quando os seres vivos que estavam sendo elaborados lentamente, eles passam a fazer o quê? Eles absorvem aqui. Bem que eu disse que eu não queria, Cíntia, mas bem que eu estou sentindo falta agora do coisinha. Só um pouquinho. Eu fui sem querer aqui. Desculpa te fazer subir. Mas é porque quando eu vou com o mouse, às vezes eu clico e muda o slide. Mas essa folhinha aí mostra justamente o que a planta faz, não é? A planta capta, porque na verdade a fotossíntese é quase o inverso da respiração. A fotossíntese, a planta capta o CO2 que está na atmosfera, ele capta o CO2, né, da atmosfera, e ele junta esse CO2 com a água e ele transforma isso na presença da luz. Tem que haver luz, porque a fotossíntese só vai ocorrer durante o dia, não ocorre fotossíntese durante a noite. Então, em presença da luz, ele transforma isso aqui em açúcar, nessa glicose aqui, ó, C6H12O6, e oxigênio. E esse oxigênio a planta libera. Então, quando a planta começou a fazer isso, ela começou a encher o meio ambiente de O2, que era tudo que a criação precisava para fazer com que surgissem os indivíduos como nós, que respiramos de forma aeróbica, precisamos de oxigênio para respirar. Todos os mamíferos, não é? E nós, no topo dessa classe de mamíferos, respiramos aerobicamente, né? Então, quando aconteceu isso, gente, vocês veem o seguinte, que esse oxigênio ali que a planta colocou no ambiente é o oxigênio que nós então aspiramos, né? E respiramos. Quando nós aspiramos, logicamente, esse oxigênio entra no nosso sistema, entra no nosso pulmão, o sangue, que é trazido pela nossa já antiga conhecida hemoglobina, né? Capta esse oxigênio, a hemoglobina, e leva esse oxigênio. A hemoglobina carrega o oxigênio em todo o nosso corpo, para todas as nossas células. Quem respira realmente é a célula. Nós aspiramos e expiramos, captamos o oxigênio e devolvemos gás carbônico para o ambiente. A fotossíntese capta CO2 e libera O2. Nós pegamos esse O2 e liberamos o CO2. E assim ficamos nós e as plantas trabalhando dia e noite, porque durante a noite a planta respira, né? Mas durante o dia ela faz fotossíntese, que é o alimento dela, quando ela faz esse alimento, transformando essa energia química em energia orgânica, né? Então, essa respiração, eu tinha que botar uma mitocôndria aqui, né? Porque eu sou muito amiga da mitocôndria, mas ela ocorre nas células, né? Ela ocorre. Vamos ver se eu consigo. Eu não consigo. Eu vou ter que. Mas aí eu viro de costas, aí ninguém me ouve, né? Então, ocorre aqui, né? Eu vou falar, vocês estão vendo lá. Ocorre aqui dentro dessa célula, e dentro dessa célula tem os mitocôndrias, ou as mitocôndrias. Pode ser masculino ou feminino, a gente chama dos dois jeitos. Às vezes tem mais de uma, você vê que nessa célula aí tem aparecem 3 mitocôndrias. Então é aí que esse oxigênio, que a minha hemoglobina captou lá no meu pulmão, que levou para as minhas células, aí é que acontece o processo respiratório, aonde o oxigênio que entrou, não é, trazido pela hemoglobina junto com os nutrientes, se transforma em energia, uma energia que nós precisamos e que a célula precisa para sobreviver. E a gente produz o quê? A gente produz calor, vapor de água e CO2. Então, na nossa respiração, nós liberamos o CO2. E é por aí, foi assim, né? Foi lentamente que os seres da criação foram sendo, então, elaborados, né? Foram sendo criados.
uns chegando para ficar, como diz aí, outros apenas cumprindo suas tarefas e indo embora, uns que já estavam programados só para chegar e sair, depois serem reestruturados, outros que chegaram, não deu muito certo, foram levados para o plano espiritual para refazimento, para transformação em outros indivíduos que fizessem, digamos, as tarefas necessárias à evolução do processo da vida no planeta Terra, né? A gente vê aqui nessa coisinha, nessa onda, né? Que tem vários, inclusive ali tem bem aqui assim tem os dinossauros, né? Que tiveram várias extinções ao longo da história da vida no planeta Terra. Mas a dos dinossauros foi a mais conhecida, né? Foi quando de repente eles simplesmente desapareceram da face da Terra. O que para nós foi bom, porque a espiritualidade, o Criador divino deve ter pensado: vocês já fizeram a tarefa de vocês, agora vocês têm que sair, que é para aquele outro povo entrar, porque eu preciso do ser humano, eu preciso da criatura humana. E enquanto vocês estiverem aí, não vai dar, porque eles tomavam conta total, eles eram poderosos, grandes, fortes, tinha os que eram herbívoros, mas tinha os que eram carnívoros. Então, o homem chegou lá no finzinho, né? O homem chegou aqui, ó. Aqui já tinham outros mamíferos, muita gente já vivendo aqui, mas o homem então chegou lá no finalmente. E foi assim que, de degrau em degrau, essas novas formas de vida foram sendo aprimoradas para que se cumprisse o projeto mais audacioso da criação, o ser humano. E eu aí comecei meu capítulo com o finzinho do capítulo da Maria Hermínia. Os dois últimos parágrafos do capítulo 10, quando André Luiz diz assim: o homem, perdido na vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, ajustando-se às leis divinas, a se esculpirem na face mortal e invisível da própria consciência. Então, no Paleolítico foi quando houve a Idade da Pedra, né? E a Idade da Pedra Lascada foi a primeira fase do período Paleolítico. Depois dessa teve a pedra polida, o homem já estava mais hábil, né? Ele não apenas batia na pedra, né, Cíntia, como nós batemos com ela na cabeça esse fim de semana, né? Eles também poliam, faziam ferramentas mais eficientes, mais elaboradas, né? Foi então que este homem se reconheceu ínfimo e frágil diante da vida. Compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. E então foi assim que o princípio da responsabilidade havia nascido. Isso estava lá no capítulo 10 da Maria Hermínia na semana passada. Mas nós aí seguimos à frente. O que nos conta então este próximo capítulo, que é o 11? Ele vai falando da evolução morfológica e moral deste ser humano. Essa figura aí já foi também bem vista por outros, todo mundo acho que já trouxe essa figurinha, mostrando aqui, né, essa evolução, e mostrando aqui o cérebro. Aqui está o Australopithecus, aqui está o Homo habilis, aqui está o Homo erectus, aqui está o Homo sapiens, não era para sair as leituras, e aqui está o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Então, a evolução morfológica prosseguiu, segundo André Luiz nos conta ali, emparelhando-se com a evolução moral. Porque ao mesmo tempo que acontecia isso, o progresso intelectual do homem primitivo também foi acontecendo, como pano de fundo, lentamente, gerando possibilidades para novas aquisições e habilidades pelo ser pensante. Então, tudo foi acontecendo lentamente, de forma concatenada, né? Que foi, à medida que essa capacidade intelectual maior do homem foi se formando, o corpo deste homem, do ponto de vista da morfologia, também foi se alterando. E o cérebro foi, nem precisamos falar sobre isso, porque eu acho que a Leila, no capítulo 9, nos brindou de maneira brilhante com essa parte do cérebro, não é? O cérebro foi se alterando. E aí eu lembrei muito, Leila, dos 3 andares da mente, né? Dos porões da mente, lá do nosso cérebro reptiliano,
onde está todo o nosso instinto, a nossa preservação, onde a gente luta para preservar a nossa integridade física, né? Depois o andarzinho de cima, onde a gente desenvolveu, lá no sistema límbico, desenvolveu as emoções, e no andar de cima, que fica no neocórtex, nessa parte mais elaborada, onde nós já desenvolvemos a sensibilidade, a nossa habilidade motora, a nossa habilidade cognitiva, essa é a palavra que estava me faltando, cognitiva. Então, isso tudo foi acontecendo e este homem foi evoluindo, né? Então, como é que foi havendo essa mudança, como é que André Luiz nos conta dessa mudança na morfologia, na parte morfológica do homem? O que aconteceu? O crânio foi avançando, lentamente, mas foi se modificando. A gente vê bem ali no slide anterior, não é? Porque ele tinha que comportar um cérebro maior, mais elaborado, né? Mais apto a cada vez receber espíritos mais intelectualizados, no sentido de conhecimento adquirido. Não no sentido da gente ir aqui, como às vezes me perguntaram numa sala de ESD, tinha pessoas de vários níveis ali de escolaridade, e quando a gente falou sobre a evolução da intelectualidade, do intelecto e da moral, teve uma pessoa de um nível de escolaridade menor no nosso meio que ficou um pouco ofendida na ocasião, porque ela se pensou assim, então se eu não tenho desenvolvido a minha escolaridade, eu sou inferior a todo mundo aqui, não é verdade? Mas não é isso. É a intelectualidade no sentido do que nós já fomos angariando de conhecimentos ao longo das nossas jornadas evolutivas. Não tem absolutamente nada a ver se nós estamos entre doutores e mendigos, pessoas talvez analfabetas, não vamos dizer mendigos, doutores e analfabetos. Isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa bagagem intelectual que nós armazenamos ao longo dessas encarnações todas, não é? Desde que éramos quase que esse ser aí, porque passamos por todas essas evoluções, todas essas etapas, né? O crânio foi se modificando, foi aumentando. Os braços, que a gente nota que antigamente, lá nos primórdios, eram aqueles braços compridos, né? As mãos sem habilidade, os braços foram se melhorando, foram se refinando. As mãos foram adquirindo mais habilidades táteis, não é? Foram sendo usadas de maneira mais elaborada, foram sendo capazes de esculpir com elas próprias muitas coisas cada vez mais bem elaboradas, né? E os sentidos, com certeza, progrediram muito em aperfeiçoamento e percepção. É isso que André Luiz, então, nos conta logo a seguir. E claro que com isso tudo, com o advento da responsabilidade, porque se nós nos tornamos espíritos, nós fomos dotados de livre-arbítrio. E se fomos dotados de livre-arbítrio, fomos dotados de responsabilidade também, como está lá no final do capítulo 10. Então, com o advento da responsabilidade que nascia nos seres, na criatura humana, né? E que nos separou da orientação direta dos benfeitores da vida maior. A gente diz direta porque antes, quando nós não pensávamos ainda, quando não éramos espíritos, quando ainda vivenciávamos as experiências, né? Como o princípio inteligente se elaborando o corpo espiritual, sim, elaborando, mas ainda naquelas fases que antecederam a razão, a intervenção desses benfeitores era direta, porque nós estávamos trabalhando então o princípio inteligente, não vou dizer nós, estávamos trabalhando, o princípio inteligente estava trabalhando o quê? Os seus automatismos, e que nós trazemos até os dias de hoje. A própria respiração, um exemplo que a gente falou logo faz pouco aqui, não é? As nossas células trabalham de forma automática, sem que eu pense o que a minha célula tem que fazer dentro de mim. Ela sabe exatamente, sabe entre aspas. Isso são os automatismos que eu fui adquirindo quando eu ainda não era eu.
quando nós ainda não éramos espíritos pensantes e reencarnantes, né? Então, nesse momento da responsabilidade, quando esses benfeitores então tiraram um pouquinho seu time de campo e ficaram mais como técnico lá da seleção, olhando do lado de fora, vendo como que a gente se comportava para saber se eles precisavam intervir, e muitas vezes eles intervêm para nos ajudar. Nós às vezes é que somos uns jogadores teimosos e não fazemos o que o técnico nos manda fazer, e aí a gente acaba perdendo o jogo. Mas depois tem novas partidas e a gente acaba indo pelo caminho certo, né? Então esse homem se entregou já sem esse comando direto dos benfeitores a múltiplos tentâmeos de progresso no campo do espírito. Palavras de André Luiz. E aí ele começou a se questionar, esse homem. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Para onde que eu vou? O que é a morte? O que é isso que acontece? Porque antes ele nem via que isso acontecia à volta dele. Mas ele começa a ver as pessoas que morrem. E ele começa a se dar por conta da finitude dele. Ele começa a se dar por conta que um dia vai acabar para ele também. E ele começa a sentir medo da morte, né? Porque ele não entende nada, ele não sabe o que está por vir. Então, quanto mais ele indagava, mais se acentuava o poder de imaginar, facilitando-lhe a mentalização e o desprendimento. Olha que interessante essa parte. E o desprendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com o corpo físico, se automatizavam assim, na antecipação parcial através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Então, nesse momento em que o homem estava mais autônomo, a espiritualidade estava ali trabalhando o corpo espiritual, automatizando as células do corpo espiritual que se ligam diretamente, célula a célula do corpo físico, nesse processo de emancipação da alma durante o sono ou até nos transes mediúnicos, como tem os transes de catalepsia, letargia, sonambulismo, onde o espírito também se emancipa, como é o caso de Ivone Pereira, cuja mediunidade se caracteriza por dessa forma, né? Ela sai do corpo, é levada com o mentor espiritual e retorna depois para concluir, então, a obra que não é nem psicográfica da maneira técnica a se dizer, não é? De transmissão do que ela vivenciou e viu no plano espiritual. Então, essa emancipação da alma, quando a alma se emancipa do corpo, que ela não se separa, lógico, porque se separar ao desencarne, quando ela se separa do corpo, existe um processo acontecendo ali. Não é uma coisa que acontece... Por que acontece? Sai. Existe uma separação temporária daquelas células do corpo perispiritual com o corpo físico, não é? Então, essa emancipação tem que ser feita também pelos próprios automatismos celulares. E foi aí, então, que os espíritos benfeitores entraram fazendo esse trabalho junto ao corpo perispirítico, de maneira que este espírito encarnado, esta alma, pudesse ter acesso pelo sono às instruções de estrutura superior que eles estavam precisando ouvir. Então, se nós soubermos aproveitar esses momentos nossos do sono físico, em que o nosso corpo precisa do descanso físico para repor as energias, mas o espírito não precisa de dormir. O espírito não vai dormir. Então, nesse momento do sono físico, a espiritualidade se aproveita desses momentos para fazer esse trabalho. E já está pronto, automatizada essa nossa saída. Eles não precisam ensinar ao espírito, à alma, como fazer isso. A alma faz. Se for o momento, se for necessário, se for de vontade divina, isso acontece. Todas as noites nós fazemos isso.
mas muitas vezes nós fazemos e podemos ir em vários lugares, bons e não tão bons. Vai depender muito de muitas coisas, tá? Então, aí tem uma... Vamos ver isso aqui. Lentamente, a criatura humana começa a se sentir inclinada a conviver com os outros, mas ainda o instinto está muito dominante nela, muito. Mas ela se sente, ela sente a presença dos demais, ela sente um ambiente familiar à volta dela e ela sente necessidade de conviver com essas pessoas. Mas é por aí, embora tenha muito instinto ainda ali, que o amor começa a despertar nesse ser. Surgindo então, o que sugere esse amor que começa a despertar lentamente, de maneira sutil, novas disposições à própria existência. Então, a alma, né, começa a refazer conceitos sem nem se aperceber, não é? E começa com certeza a modificar comportamentos, devagarzinho, se tornando mais serena, se libertando um pouco daquele instinto terrível, animalesco, que ainda o que é meu é meu, o que é teu, e começa a sentir esse toque inicial do amor, que é a mágica, não é? De tudo isso. E aí então ele vai ter o quê? Ele vai acabar desenvolvendo a noção do direito. Vou ler as palavras de André Luiz. Em razão do apego que foi desenvolvendo pela prole, o homem foi se apropriando da faixa de solo que habitava. E ainda atendendo a esse sentimento de afetividade que despontava sutilmente, ele começa a traçar determinadas regras de conduta de formas a não impor aos outros ofensas e juízos que não desejaria receber. Ele começa a sentir que tem limites, né? Ou seja, ele descobre a noção de propriedade, é muito apegado ainda a essa propriedade, mas ao mesmo tempo ele vai reconhecendo seus limites. Ele vai entendendo que a liberdade dele termina onde começa a do próximo, né? E acontece então assim, como André Luiz diz, palavras dele, o inesperado. O homem selvático... O homem selvático... Eu nem toquei. O homem selvático que não pretende abandonar os apetites e os prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Nós mesmos fizemos isso. Nós mesmos fomos entendendo. Calma, né? Não é bem assim. Nós precisamos respeitar o nosso próximo, né? Então foi sofrendo na própria carne as leis da imutável, as ações da imutável lei de causa e efeito que este homem entendeu que a liberdade dele terminava onde começava a do outro. Então tudo isso foi muito lento. E ainda tem gente que não entende, né? Até os dias de hoje. Tem muitos que adentram que acham que são donos do pedaço. Eu sou mais eu. Você sabe com quem está falando? Tem muito disso atualmente, né? Então a gente se acha detentor de propriedades que não são nossas, né? Nasce desse modo para ele a noção de direito sobre os alicerces das obrigações respeitadas. Então, essa noção de direito é exatamente isso, fundamentada nas minhas próprias obrigações, né? Das minhas obrigações respeitadas, eu as respeito, então eu preciso respeitar também no próximo. Então, da mesma forma que nós saímos da infância, né? Ao sairmos da infância, nós vamos tendo noção das nossas crescentes responsabilidades na vida adulta, porque é lógico, isso é muito claro, muito fácil da gente ver. Bebezinho, nós fazemos tudo, nós alimentamos, damos banho, trocamos as fraldas, botamos para dormir, seguramos no colo, não é? Conduzimos esse bebê totalmente por nossa conta. Mas pouco a pouco essa criança vai adquirindo capacidades próprias.
ela já sabe levar a colher à boca, nós não precisamos mais colocar. Ela já sabe usar o banheiro, não precisa mais usar a fralda, né? Ela já sabe que isso, aquilo, aquele outro são permitidos ou de bom tom e que outros não o são. Então, pouco a pouco, essa criança vai se tornando mais autônoma e nós, então, vamos nos retirando dessa função mais direta, cuidando, então, de outros critérios que envolvem a educação e a criação de uma criança. O espírito, do mesmo jeito, quando ele sai do seu primitivismo, que a gente pode chamar de sua infância espiritual, ele vai se transformando, ele vai tendo consciência da importância sua, né, na Terra. Então, é a mesma modificação que existe na fase da criança, na fase do espírito em crescimento, do espírito em evolução. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta. E pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser, assegurando-lhe a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física como no mundo espiritual. Então, o homem começa a despertar para essa consciência e começa a ter noção exata das consequências dos seus atos. E quanto mais sabemos disso, mais responsabilidade temos sobre as nossas ações. Então, evidentemente que a nossa consciência de hoje ainda está em expansão, né? Nós ainda estamos aprendendo. Nós ainda não conseguimos trabalhar e fazer a nossa vida em perfeita consonância com as leis de Deus. Porque a gente, quando estuda lá no ESG as leis morais, e quando a gente vê aquela pergunta no Livro dos Espíritos, que pergunta onde está escrita a consciência? E os Espíritos respondem, onde está escrita as leis de Deus? E eles respondem, na consciência. E que também eles perguntam quando a gente não é feliz. A gente só não é feliz quando a gente age de forma contrária às leis, não é? As leis divinas, as leis morais, as leis naturais. Então, quando a gente estiver agindo em perfeita consonância com a lei do progresso, da igualdade, nós vamos então, com todas aquelas, são 10 leis, nós vamos com certeza já teremos desenvolvido a última delas, que é a mais importante, que é a que concretiza todas, a lei de amor, justiça e caridade. Quando a gente chegar nisso, a gente está espírito puro, angélico, não precisaremos nem mais reencarnar. Mas enquanto isso, a gente ainda está engatinhando. Mas vamos, pouco a pouco, ampliando a nossa consciência, entendendo melhor a nossa responsabilidade nos nossos atos e nas nossas ações. André Luiz faz uma comparação muito bonita nesse capítulo com os seres, né, nós, criaturas humanas, espíritos desencarnantes, com a metamorfose dos insetos. Ele começa falando sobre a larva e a criança. Eu só botei esse como é que se diz esse slide, né? Para a gente ver rapidamente isso aí. Os insetos, eles podem ter 2 tipos de metamorfose, né? Eles têm aqui, vamos ver se eu não vou pular aqui, não sofrem metamorfose ou sofrem metamorfose. Os que não sofrem metamorfose são os que a gente chama de insetos ametábulos. Esses ametábulos nem estão no nosso pedaço aqui no livro de André Luiz, mas na verdade, o que acontece? Acontece com a traça dos livros. Ela nasce lá do ovinho, já tracinha, né? Ela já é uma tracinha, exatamente igual a quando ela chegar lá atrás, lá na frente, como inseto adulto. Ela não muda nada, ela só nasce pequenininha. Como se nós nascêssemos, imagina que coisa terrível que ia ser. Exatamente desse jeito, só que pequenininho, né? É exatamente isso, porque o que acontece nos insetos ametábulos? Não tem um período onde eles são diferentes do que eles serão. Eles já nasceram assim, que nem Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, é sempre assim, né? Então, não é o caso aqui desses insetinhos que nós vamos ver hoje.
hemimetábulos, vamos ver se eu passo bem devagarzinho com a mão aqui. Os hemimetábulos é o caso do gafanhoto. Ele nasce aqui, esse gafanhotinho, né? O primeirinho ali que você está vendo, né? De vez em quando eu perco aqui, ó. Aqui, esse aqui. Ai, 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 que teimosinho, não. Aquele ali, depois ele passa diretamente lá na frente para o estado de adulto, ele já nasce uma ninfa. Ele apenas passa por um processo de modificação, de transformação, onde ele cria asas, onde ele desenvolve o seu aparelho bucal de maneira mais intensa, etc, etc, etc. Então, ele não é exatamente igual em adulto ao que ele era quando ele saiu do ovinho. Já o holometábulo, que é esse último aqui, Deus me ajude a chegar nele, ele então nasce do ovinho uma larva, uma crisálida ou uma lagartinha. A gente pode chamar como a gente quiser. Essa lagartinha, ela passa por um período, 1, 2, 3 estágios de crescimento, onde ela até muda de pele. Ela vai crescendo, vai trocando de pele, vai crescendo, vai trocando de pele. Quando ela faz a última muda de pele, ela entra aqui na pupa, né? Aqui, ó. Ai, ai, ai. Não. Ela entra ali, na pupa, né? Onde ela se encasula. Ela se encasula e é aí dentro desse casulo aonde ocorre, então, as maiores transformações neste indivíduo. E ele sai da pupa um indivíduo adulto como essa mosca simpática que está aí lá no finzinho, né? Ela é bem diferente da larvinha que nasceu aqui e diferente daquele bichinho que está se formando ali dentro daquele casulo, que é a ninfa, né? Isso aí tá só para a gente, passou agora finalmente, né? Ele estava ansioso aqui para olhar onde fala na borboleta, que é um holometábulo, né? Que a gente conhece bem como é que ocorre a metamorfose da borboleta. A gente, quando é criança, adorava fazer essas experiências, né? Da borboletinha, vendo ela sair. E depois a barata, que é um bicho animal terrível, que acontece justamente naquela fase de ninfa ali, que eu não gosto nem de olhar muito aqui para esse slide. É ali que ela cria asas, gente. Eu sempre penso o que deu na criação divina de botar asa em barata, né? É uma coisa terrível botar asa em barata, porque essa barata não precisava ter asa, né? Mas tem. E é nesse período de ninfa, então, ela não encasula, ela já está tão ansiosa para criar essas asas, para nos atormentar na vida adulta, que ela nem entrou na pupa, ela já foi criando asas, né? E saiu voando lá no final. Então, este é o hemimetábulo. O que nós vamos ver mais hoje aqui é o holometábulo. É muito interessante. Vai dar tempo? Vai, deixa eu ir mais rápido aqui. Vamos rapidinho aqui assim, vamos ver por que André Luiz nos compara então a isso. Por que ele fez essa comparação? Nós vamos poder entender, vocês vão com certeza captar isso aqui junto comigo, tá? Por que ele fez isso? Onde é que estava a cabecinha dele? Eu lendo isso, eu pensei assim, que André Luiz, como Jesus, não querendo, claro, guardando toda a distância, né? Mas Jesus falava por parábolas, né? Porque ele queria nos fazer entender, numa época onde nós não tínhamos capacidade de entender melhor o que ele ia nos contar. Então falava por parábolas. E, de certa forma, o que André Luiz está fazendo aqui com a gente é falando por parábolas. Ele está nos mostrando uma coisa que a gente é capaz de entender, que acontece à nossa volta com os insetos, como que acontece com a gente, né? Sem a gente encasular, né? Então é muito interessante isso. Ele realmente falou por parábolas. Esse coisinha bonita aí, esse bebezinho lá no útero materno, ele começa comparando então a larva e a criança, né? Destacando a similitude com que a vida assinala as alterações da existência para a alma humana e para os insetos durante a metamorfose integral. E a gente vai ver isso. Eu acredito que vocês vão conseguir me acompanhar nessa historinha aqui. O feto, no útero materno, ele ainda não respira, porque os pulmões ainda não estão ativos. Ele recebe o sangue oxigenado e os nutrientes que ele precisa da mãe via o cordão umbilical.
né? Por isso que muitas criancinhas, muitos bebezinhos que nascem prematuros, eles precisam ficar na incubadora, porque dependendo do grau de imaturidade do pulmão, se ainda não está completo, que é um órgão que se completa já muito próximo do nascimento, porque a criança não precisa do pulmão funcionando lá dentro, ela precisa de outras coisas, mas o pulmão ela só vai precisar mesmo depois que ela sair do útero, que ela nascer, né? Então essas crianças que nascem às vezes num determinado nível de prematuridade, eles são mais difíceis da gente conseguir o trabalho com essas crianças, porque elas precisam ficar nas incubadoras, não é? Fazendo então a incubadora o que a mãe fazia antes, passando esse sangue oxigenado ali para que ela possa então respirar. Não respirar inspirando e expirando, mas respiração nas células. Ela precisa até que o pulmão esteja apto e faça isso por conta própria, por direção da mente, não é? Que já está automatizado e a mente faz, né? Então ela possui, esse cordão umbilical possui duas artérias que levam o fluxo sanguíneo do feto para a placenta e uma veia que traz da placenta que traz de volta o sangue oxigenado, né? E assim a criança vai respirando, Mas a partir do nascimento, a criança vai se metamorfoseando, digamos assim. Ela vai se transformando, ela vai se desenvolvendo, tornando-se mais autônoma com relação a esses processos. Ela não precisa mais da mãe nem da incubadora para fazer isso por ela. Ela passa a realizar por si própria, ao comando da própria mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe formam o corpo, de maneira que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. Então, o que aconteceu lá dentro do útero, o que aconteceu dentro do corpo materno, o que aconteceu após a concepção, ou melhor, o que aconteceu durante a concepção, quando os espíritos, os gênios construtores ali ajudaram no encontro correto do óvulo com o espermatozoide. Aquele óvulo e aquele espermatozoide que, ao se unirem geneticamente, estavam produzindo um corpo físico que era necessário para a expressão do espírito reencarnante. Então, ali estava acontecendo isso. No momento que essa criança sai, ela começa a elaborar por si própria, então, esses órgãos e essas partes corporais que digam de perfeita consonância com a vontade ou os ajustes, os moldes do corpo espiritual, né? Como aquele corpo espiritual se projeta neste corpo físico, para que esse corpo físico, então, seja capaz de se expressar, né? E aí tem essa lagartinha simpática também, né? Mostra ela trocando de pele ali. E isso acontece com a larva. Já existe um programa traçado para a existência da larvinha. E ela vai crescendo, e ela vai recorrendo às matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo. Dependendo da espécie, ao crescer, torna-se necessária a mudança de pele para acomodar seu próprio volume, o que ela mesma promove. Então a criança vai crescendo de maneira que uma larvinha vai crescendo, não é? Até que ela vai chegar num ponto de estágio, ela cresceu suficientemente. Aí ela vai sofrer outras transformações que nós vamos ver depois. Então ali está aquela mosquinha de novo, né? A larva dos insetos de transformação completa experimenta vários períodos de renovação para chegar à fase adulta, embora ela permaneça com o mesmo aspecto. Vocês veem ali a larvinha no primeiro estágio ali, ó, não quero tocar, porque está todo mundo vendo, né? No estágio 1, depois ela passa larva no estágio 2 e depois ela passa no estágio 3. Quando ela está no estágio 3, essa mosquinha, ela já fez a última mudança de pele. E aí então ela vai passar para o estado de pupa, onde dentro desse casulinho ela vai então se transformar na ninfa, naquela ninfa que vai chegar até a fase adulta. E é onde ela vai se libertar. Ela sai do casulo voando, bela e formosa, né? Somente após atingir a derradeira mudança, ela vai então atingir a fase de pupa, quando vai diminuindo gradativamente sua atividade até parar de se alimentar. Nós vamos ver
rapidamente aqui. Após completar o estado larval, e eu vou ter que ir muito rápido aqui, o indivíduo protege-se no solo ou na planta, então preparando a própria liberação. Esvaziam-lhe os intestinos, paralisam-se-lhe os movimentos e ela permanece assim, fisiologicamente imóvel e envolvendo-se, segundo a espécie, em fios de seda por ela própria produzidos. Forma-se assim o casulo, em que a pupa repousa por um tempo determinado, dependendo da espécie, por alguns dias, por outra espécie, por alguns meses, né? Aí tá o casulozinho ali da borboletinha. Então, na fase de ninfa, como morto, é quando o inseto sofre as maiores modificações no seu organismo. Um verdadeiro aniquilamento, a estólise, ao mesmo tempo que entra em um processo de histogênese, que é o contrário da estólise, para fazer órgãos novos. Então, isto é tecido. Lise é quebra. É a quebra dos tecidos, é a degradação dos tecidos físicos aí, no caso. Então, nesse bichinho ali, que está encasulado ali, vai acontecendo as duas coisas. No corpo físico, né? No corpo físico vai acontecendo isso, porque no corpo espiritual, nesse estágio de vida, o corpo espiritual, quando esse bichinho aqui realmente passar dessa para melhor, esse corpo espiritual vai fazer parte lá do seu processo de espera, como Deus quer, como os espíritos devem saber como manipular isso. O fato é que essa estólise e essa histogênese está acontecendo aqui dentro deste corpo físico. A estólise, que é a degradação dos tecidos que se efetua por ação dos fermentos, vocês olhem, eu sublinhei isso aí porque vai ser importante da gente lembrar daqui a pouquinho. A estólise se verifica notadamente nos músculos, no sistema digestivo e no sistema excretor, não afetando o sistema nervoso nem o circulatório. Então, o sistema nervoso, e com certeza a gente vai precisar depois, quando a gente chegar lá no nosso espírito, para fazer a conexão dos plexos, né? Através dos vórtices, dos chakras, do espírito para o corpo, do corpo para o espírito. O sistema nervoso vai ficar intacto ali, o circulatório também, mas os músculos são todos alterados e o sistema digestivo, que nesse caso aqui, depois vamos falar no nosso, mas nesse caso aqui vai mudar muito, porque esse indivíduo aqui, ele se transforma grandemente dessa fase de ninfa para a fase de estado adulto, que nós vamos ver logo agora. Ali está uma série de casulinhos, de borboletas, né? Então, ao mesmo tempo em que se aniquila durante o estágio de ninfa, o inseto realiza a histogênese. Realiza as duas coisas ao mesmo tempo, aproveitando os músculos remanescentes da estólise que se desfazem das características que lhes são próprias, perdendo a sua estriação, porque o músculo dos insetos é estriado. Mas nessa estólise aí, ele perde essa estriação. E olha que interessante, até que se convertam, como se obedecessem a um processo involutivo, em células embrionárias, tornando-se aptos a formar novos órgãos. É como se voltassem a ter as células tronco aí. Tem até um nome que os cientistas chamam hoje, que eu não lembro, não consegui achar. Então, naquele momento, está havendo uma dissociação total daquelas células que estão ali no corpinho do que era uma lagarta. Mas ela começa a usar essa matéria que remanesce para fazer de novo, para fazer novos órgãos neste corpo que está sendo necessário ali. Então, a borboleta, né, depois que atinge a completa transformação, é que esse inseto renovado emerge do casulo. No caso das borboletas, a ninfa aparece na forma adulta. Isso é interessante também. Ele fala isso, André Luiz, aqui, e depois eu entendi por quê. Na hora eu não entendi muito por que ele falou isso. Ele muda o aparelho bucal, né? Porque a borboletinha, antes dela ser borboleta, ela é uma larva. E uma larva tem aparelho bucal mastigador, porque as larvas comem tudo.
gente. Comem mesmo, elas vão mordendo e vão comendo. Elas destroem uma folha de palmeira em poucos minutos, assim. Você está sentado, eu ouvia na minha casa um barulhinho, não sabia o que era. Olhei para cima, eram as larvas da minha palmeira comendo a minha folha inteirinha. Em questão assim, elas têm um aparelho mastigador. Mas durante o processo de metamorfose, ela muda este aparelho mastigador para um aparelho sugador, porque a borboleta não precisa mais. Ela não se alimenta mais do jeito que a larva se alimentava. Ela é um inseto sugador. Então, o que acontece? A maxila se alonga, convertendo-se em trompa, enquanto o lábio superior e a mandíbula se atrofiam. Ela forma uma tromba, e essa tromba tem a capacidade sugadora, né? Isso é muito interessante que acontece, porque a gente vai ver depois o que André Luiz fala. Entretanto, embora tornando-se magnífica e bela, palavras lindas de André Luiz, a borboleta alada e multicor é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos 3 aspectos fundamentais de sua existência: a larva, a ninfa e o estado adulto. Continuamos o mesmo ser, apenas numa roupagem melhorada, diferente. Então, eu acho que vai dar tempo sim de tudo. A metamorfose dos insetos evidencia a histogênese e a histólise ocorrendo simultaneamente nos tecidos materiais. No inseto, como vocês viram ali naquela ninfa, está acontecendo as duas coisas. No corpo material, na matéria, no inseto, né? Mas, já na criatura humana, André Luiz nos convida a observarmos a histólise acontecendo durante a deterioração do corpo físico, pela morte, e a histogênese acontecendo em nível de espírito desencarnante, ou seja, a histogênese espiritual. E agora nós vamos ver o que André Luiz chama de histogênese espiritual. Eu confesso para vocês que eu já tinha lido este livro, mas eu vou descobrindo outras coisas cada vez que a gente vai lendo. E eu fiquei meio estática de ouvir, de ver, ler. Isso aqui eu nunca tinha parado para pensar. Realmente eu tinha lido, né? E estudado alguns capítulos para um curso que a gente fez na AME, mas não todos, não é? Eu não estudei todos, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Depois da completa infância, o ser humano atravessa etapas expressivas de renovação interior até alcançar a maturidade corpórea, mantendo a forma exterior sem grandes modificações. É lógico, à medida que nós atingimos a idade adulta, atingimos a maturidade, digamos, a puberdade, digamos assim, e vamos crescendo, nós ficamos a mesma pessoa, nós não mudamos muito, a não ser pela senectude do corpo e pela doença. Do contrário, nós temos 2 pernas, 2 braços, mesma cabeça, os olhos ficam da mesma cor. Nada muda em nós de maneira muito radical, né? O que muda é se nós ficarmos doentes, que a doença nos transforme, ou a própria senectude, né? Física, a velhice, que faz com que a gente fique diferente, muito diferente. Então, o que acontece aí? Como no inseto, numa determinada fase do seu ciclo de vida, a criatura humana enfrenta uma gradativa diminuição de atividade, não tolerando mais muito a alimentação. Só eu que continuo tolerando bem a minha. Mas, de maneira geral, né? Então, pouco a pouco, declinam suas atividades fisiológicas e a inércia vai lhe substituindo o movimento. Nesse período, procura o repouso, quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório. Ela está se preparando para empupar. Aí vai começar, vai acontecer a morte e vai acontecer a transformação. Não mais daquele corpo que morreu. Aquele corpo vai sofrer a histólise e vai desaparecer. Mas o espírito vai começar a fazer a histogênese, pegando os resíduos que sobraram daquele corpo, porque o espírito precisa disso para formar o perispírito, que é a matéria, que nós já vimos isso nos nossos estudos. O perispírito é matéria, embora sutilizada. Então, para fazer este perispírito, o espírito precisa
dos remanescentes daquele corpo que está em estólise. Então, ali uma cena de morte, né? Chega assim o momento, palavras mesmo de André Luiz, em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição de crisálida, envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com suas próprias ideias reflexas dominantes ou secreções da própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios, né? Quem sabe de séculos às vezes, né? Então, os fios, é interessante que ele faz um paralelo entre o casulo que acontece no inseto, onde o inseto por si próprio produz os fios de seda e fenovela, nesses fios dos próprios pensamentos que nos encasulam. Se são pensamentos que nos liberam, nos liberaremos. Se são pensamentos que nos aprisionam, nós ficaremos aprisionados no casulo, né? É um casulo virtual, é um casulo mental, mas é um casulo. Então, ali, no ciclo de cadaverização da forma somática, sob o governo dinâmico da mente, o corpo espiritual padece extremas alterações. Então, o corpo físico já está lá, já houve a morte, já está começando a degradar. Então, essas alterações, na essência, elas correspondem à estólise das células físicas. O corpo está lá, degradando, eu estou aqui em espírito, me aproveitando dessa estólise, ao mesmo tempo para elaborar órgãos novos pelo fenômeno que chamamos de histogênese espiritual, aproveitando os elementos vivos desagregados do citoplasma e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica, entregue ao desequilíbrio, à decomposição. Então, o que a gente vê nisso aí? Que o perispírito, que se une célula a célula com o corpo físico, ele, no momento da desagregação física, aquele citoplasma é aproveitado, mas ele se libera de certas coisas. Porque se a gente pensar juntos, nós vamos ver que o espírito não precisa mais da mitocôndria, que eu tanto gosto. Ele não precisa, porque ele não respira mais, não é? Ele não vai respirar. Então, ele não precisa da mitocôndria dentro da célula. Ele não precisa de uma série de outras organelas celulares que ele precisa como corpo físico. Então, o corpo físico começa a se degradar e começa a liberar protoplasma. E este protoplasma é aproveitado pelo espírito para fazer a sua histogênese espiritual. Por isso aí que me deixou maluco aqui nesse capítulo, viu? Porque eu não tinha parado para pensar nas coisas que eu estava lendo ali. Mas é isso que está escrito ali. Então, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático. Nós vamos ver o próximo agora, vocês vão ver uma coisa. Quer ver? Olha a mórula. O que é a mórula? É aquela bolota de células que acontece lá no feto. Isso aí são células-tronco, células multiformes, células que dão origem a qualquer célula no nosso corpo em crescimento. Qualquer. Ela vai ser olho, ela vai ser nervo, ela vai ser osso, ela vai ser cabelo, ela vai ser músculo, ela vai ser pele, não é? Vai ser qualquer coisa. Isso é a célula tronco, capaz de células tronco embrionárias, né? Então, pela histogênese espiritual, o citoplasma das células somáticas, o seu André Luiz que fala, se desvencilha de alguns característicos que lhes são próprios, o que eu falei agora há pouco, voltando temporariamente, como que atendessem a um processo evolutivo, do mesmo jeito que ele falou lá no inseto, a condição de células embrionárias multiformes, que se dividem por meio da cariocinese. Cariocinese é só a divisão mitótica, é o núcleo se dividindo em dois, com o mesmo número de cromossomas, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Vamos mais? Desencarnação do espírito. Está no fim. Desencarnação do espírito vai ser uma coisa que a Cíntia vai falar bastante, mas está aqui como último item, né, do meu capítulo. Então, o que ele diz ali?
Somente aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, eu achei interessante de chamar a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia. Então aí ela sai, somente aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, que é todo esse processo de histólise e histogênese. Ela sai, né? Contudo, olha o que pode acontecer. Muitas vezes, intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes, passa a revelar-se segundo a densidade da vida mental em que se gradua, dispondo de novos elementos com que atender à sua própria alimentação, equivalentes às trompas fluídico-magnéticas de sucção, embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico. Quando ele fala isso do aparelho bucal, é porque ele falou antes que a borboleta altera o aparelho bucal no processo de metamorfose. Tinha um aparelho mastigador quando larva e adquire um aparelho sugador quando borboleta. No nosso caso, nós mantemos a nossa mesma estruturazinha, o perispiritual. O perispírito se mostra exatamente como nós somos. Mas se ele está muito ligado à matéria, se ele sente muita necessidade de satisfação de certas condições materiais, ele como que produz ou alimenta a criação dessas trompas fluídico-magnéticas de sucção. É assim que o espírito se achega, muitas vezes com vontade de fumar no fumante, com vontade de beber no alcoólatra, com vontade de comer no que abusa dos alimentos, e assim ele vai se aproximando, ele vai se chegando e vai se comprazendo, mesmo em estado de espírito, com coisas que não dizem mais, não tem mais sentido para ele, mas que ele ainda não sabe, né? Essa foi a única figura que eu achei que deu mais ou menos para botar essas radículas que passam pelo espírito. Então ele diz assim, André Luiz: semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas. Então estão patentes em nós. Se alguém vê a aura aí, pode estar vendo as minhas radículas aqui. Não é porque elas estão presentes em nós, né? A se lhe expressarem na aura comum, como radículas alongadas. Não é ruim isso, é importante. A gente tem que ter essas radículas, porque é por essas radículas que a gente vai captando, né? O que é bom e o que não é bom também, mas quando tudo é bom, né, fica melhor. Então essas radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-lhes as radiações específicas, trompas essas pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos uns para com os outros. Então é através disso que nós vamos nos conectando, e às vezes a gente acha tão bom estar junto de alguém, e às vezes acha tão ruim estar junto de alguém, porque a gente começa a captar essas coisas. Então se a gente conseguisse ver as nossas auras, né, a gente às vezes nem chegava perto de todo mundo, chegava só perto de alguns, né? Mas a gente não vê, graças a Deus. Então talvez a gente chegue perto, porque as nossas emanações podem ser até mais fortes e beneficiarem aquele que se aproxima de nós com emanações não tão boas, né? E terminando, mesmo, tem só 2 slides. Metamorfoseada, pois, não obstante, no fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua que nem a borboleta, lagarta, ninfa, inseto adulto, que iniciou no berço sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico. Ele faz todo um resumão aqui e vai mais adiante um pouquinho. Achei bonitinho isso aí. Percebemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na Terra, onde atende à plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que se caracteriza, mas também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesmo a colheita da sementeira. Esse aí é para a gente ficar pensando, né? Para a gente levar como o parágrafo final de André Luiz, assim: pense sobre isso.
tudo que eu te contei, né, pensa sobre isso aqui, né? E para encerrar, a palavra linda de Leon Denis: a alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa escapa à análise, como tudo quanto dimana do absoluto. Isso está no programa do Ser do Destino da Dor, no capítulo 9. Aqui eu só botei a Bicho da Seda, que eu acho muito lindo, o casulo que ele faz, e da onde sai a seda, né? Tão maravilhosa. E, mas não veio, que pena. Nesse aqui eu tinha posto aqui o inseto adulto também para aparecer no meu. Não tinha posto ainda no teu. Mas é bonitinho, o inseto adulto é uma mariposinha bem branquinha, linda também. E por último, então, as sugestões de leitura. Agradeço a atenção de vocês. Acho que eu terminei certo, são 9h10, né? Dá tempo ainda da gente conversar um pouquinho, porque esses capítulos do livro Evolução em Dois Mundos, eles precisam que a gente pare um pouquinho neles, né? Que a gente leia um pouquinho, repense, né? Volte atrás. Ele não vai assim muito, né? Nós duas vamos permanecer aqui, mas a gente quer ouvir vocês agora. As colocações de vocês, as ponderações ou alguma dúvida que tenha surgido. Surgiu uma dúvida cruel em mim. O Guto vai falar. Nesse processo do desencarne, então é um processo, como nós aprendemos no desenvolvimento do organismo, é um processo que faz parte da vida que a gente vem treinando em muitas reencarnações. Agora, a minha dúvida é porque em alguns livros fala que a pessoa mais espiritualizada, ela já vai se desprendendo do corpo físico, até mesmo antes, né, da morte em si, né? E minha dúvida seria, por exemplo, que a gente sabe que o perispírito também evolui, né? Então, será que essa pessoa mais evoluída, ela já tem um perispírito mais evoluído, que não depende tanto dessas substâncias, vamos chamar assim, do organismo físico? Ou como ela conseguiria fazer esse processo já de desprendimento, né? Como é que funcionaria isso? Vou falar um tiquinho aqui. O processo de evolução é exatamente isso. Você pode acelerar essa necessidade do processo de hibernação naquele casulo das trocas de pele. Tá? Você viu no slide aqui que ela mostrou que nesse processo todo isso pode durar minutos, dias, horas, meses, anos, séculos, decênios, né? Decênios, séculos. Então isso vai depender exatamente da criatura, das suas aquisições morais, da sua bagagem espiritual, para que esse processo se torne mais rápido ou mais lento. Porque na hora que o seu tecido físico ele começa a se deteriorar, né, que é aquela estólise que ela vinha falando, e isso a gente acompanha, não é só na senectude mesmo, quando a gente está já na idade muito avançada. Isso, inclusive, hoje eles recomendam que a gente procure um geriatra quando fizer 30 anos, porque o nosso processo de formação, de crescimento, ele tem um tempo determinado e a partir daí a gente já entra em processo degenerativo, certo? Então, a gente, que já passou da metade da vida, porque eu não espero fazer 100 anos, então se eu já fiz 50, até 50 eu fui na metade. Então, de lá até o final, eu já estou em moratória, certo? Todos nós estamos, aqueles que já passaram dos 50, tem alguns aqui que não passaram ainda. Então nós já vivemos 50 anos, eu acho que a gente já viveu metade da vida e esse processo degenerativo é tão claro, até quando a gente procura o médico para fazer um check-up, até a necessidade dos check-ups que a gente vai fazer, são exames mais aprofundados que a gente faz, são pesquisas diferenciadas de quando a gente estava mais jovem. Então isso tudo é um processo histolítico que está acontecendo gradativamente. Se nós cuidamos bem do nosso corpo, e nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo, porque o tempo de vida que nós temos na Terra é preciosíssimo para a aquisição da nossa bagagem, do cumprimento das nossas metas, essa estólise vai demorar dias, horas,
meses, decênios, séculos. Da mesma forma que o inverso, se a gente gastou todo aquele fluido vital que ligava, que era necessário para que houvesse aquela perfeita ligação entre o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico, todo aquele fluido vital que a gente trouxe na bagagem foi consumido e aquelas células já vão se desligando, né? A gente enxerga menos, a gente ouve menos, o nosso raciocínio já é mais lento, né? São coisas que vão acontecendo. Então, se esses processos foram sendo vividos corretamente e essas energias foram sendo consumidas normalmente, o processo de desligamento também, e se a nossa mente permitir, porque nós fizemos também aquisições morais e espirituais ao longo desse tempo, vai ser rápido. Entendeu? É assim que a gente adquire também evolução espiritual, para sair igual uma borboleta borboleteando por aí. Tá? É a Eliane que quer falar. Cíntia, e como é que a gente explica, então, nesse processo, né, até hoje, porque eu vejo uma pessoa que tinha uma doença que era distrofia muscular e que vem se degenerando desde a adolescência. Então, aí já deixa de respirar, já deixa, né, primeiro de andar, de mexer depois com as mãos, até mesmo de alimentar. Então, ocorre um processo degenerativo ao longo dos anos. Então, o que teria a ver? É uma necessidade para aprimoramento ou porque aí também a pessoa já perdeu isso, essa ligação tão vital entre matéria e espírito, né? Porque passa a ser um processo vegetativo que dura décadas, anos, sei lá. Não necessariamente, tá? Nem a pessoa que está em coma, apesar da gente dizer que ela está em estado vegetativo, ela não pensa, ela não manifesta o pensamento, mas o organismo dela tem fluido vital ainda, que faz com que aquelas células permaneçam ligadas, tá? O processo degenerativo, ele acontece tanto na gente em processo normal, quanto nas pessoas que sofreram um acidente ou que têm uma doença degenerativa. As diferenças aí vão se situar nas necessidades espirituais daquele ser que está encarnado. Tá? Aquele que precisa daquele processo degenerativo ou a quem foi concedida a oportunidade de viver aquilo para acelerar o seu processo de crescimento espiritual, porque a gente sabe que é um compromisso espiritual muito sério. E a quem está cuidando também cabe o dever de promover uma qualidade de vida para que aquela pessoa consiga manter o máximo possível dentro daquele corpo, né? E aproveitar aquele tempo de oportunidade. Eu vou te passar a palavra, porque eu sei que você vai falar uma coisa interessante aqui, mas é só fazendo uma correlação. Quando a minha mãe ficou em coma no hospital, muitos dias na UTI. A minha mãe ficou muitos dias na UTI. E eu ia lá todos os dias, e a médica que eu sempre encontrava lá, uma das médicas da UTI, era espírita e muito amiga nossa. Aí depois de passado já muito tempo, a gente fica com pena da pessoa passando por aquele sofrimento. Talvez a compreensão da gente não atinja quando está acontecendo com a gente, né? O amadurecimento espiritual precisa acontecer com a gente também para entender o processo. Eu pedi a ela que olhasse como estava a situação dela e falasse mais claramente, porque os médicos de UTI falam com a gente, mas às vezes não falam tudo. Muito bem. Então ela entrou lá, ficou lá um tempo, eu esperei, e aí quando ela voltou ela falou, olha, eu fui lá, fiz uma prece ao lado da sua mãe, e a espiritualidade me mostrou um quadro muito bonito, porque ela está num processo natural de desprendimento do corpo físico. E esse tempo para ela é tão importante, porque ela está gastando o restante de fluido vital que as células ainda contêm, para que na hora do desenlace final, ela vá em paz, sem nem nada que aprenda aqui. Então, eu fiquei tão grata a ela, que eu passei a entrar na UTI com outra visão. Eu entrava e conversava com a minha mãe e contava essas coisas para ela,
sabe? E o processo de desligamento dela realmente foi muito mais tranquilo depois disso, que é uma compreensão que este livro está trazendo para a gente, eu acho que ampliando a nossa visão também nesse aspecto, né? Para que a gente encare a vida e a morte sob o mesmo prisma, sob o mesmo ponto de vista. Neste mesmo livro, Problema do Ser, do Destino da Dor, Leon Denis disse que a gente deveria sorrir no desencarne e não no reencarne. Porque é quando a pessoa se desliga do corpo físico, fim dos seus compromissos materiais, libertando-se e sendo feliz, né? E está bem nesse capítulo, no capítulo 9, né? A finalidade da alma. Vamos ver, vou passar a palavra aqui para... Gente, só porque é bem junto, eu adorei essa sua conclusão aqui, porque é justamente isso daí o que eu queria falar, que estava até escrito num pedacinho aqui, que diz que no momento que está acontecendo essa degradação no físico, do corpo humano, né, acontece mais nos músculos e no aparelho de nutrição, como no inseto também. Deixa intactos o que é? O sistema nervoso e o circulatório do corpo físico. Então, quando nós passamos, eu acho que a Esther também deve estar pensando nisso, né, Esther, bastante. Quando a gente passa desses processos, né, degenerativos do corpo e que o espírito, como a Cíntia falou, atravessa isso de maneira resignada, com fortalecimento, o refazimento deste corpo, a histogênese espiritual deste corpo vai ser maravilhosa. Ele não vai para o plano espiritual com aquelas mazelas. Ele não vai deficitário. Pelo contrário, a maneira como esse espírito encarou e atravessou tudo aquilo dá a ele estrutura mental para ele trabalhar essa histogênese espiritual de uma forma brilhante. Então nós não precisamos achar que alguém que desencarna e que passa anos na sua vida num processo degenerativo vai levar isso para o lado de lá. Não vai não, né? De jeito nenhum. E a Cíntia acho que falou muito bem aqui quando ela fala da mãe e da médica espírita dizer que ela estava sendo necessário. Para quê? Era a histogênese que estava acontecendo ali que a gente ainda não entende. E André Luiz nos deixou essa maravilhosa obra dele para a gente passar a entender isso, né? Mas se a gente passar a entender, então a gente vê com clareza isso. A borboleta linda e alada que saiu daquele casulo triste ali ainda, de sofrimento físico tão grande, mas o espírito se libertou rápido, voou maravilhoso, né, para outros páramos. É por aí que a gente passa a entender. É assim que esses livros trazem essa coisa bonita para a gente. Muito bonito isso aqui. Mais alguém, gente? Queria dar uma palavrinha aí? Felipe, quer falar alguma coisa? Semana passada nós te procuramos aqui, não te achamos. Derli, Leila. Como é que é seu nome? Adriana quer falar. Deixa só o microfone chegar aí um instantinho. A Adriana é irmã da Leila, gente. Está ali sentadinha. Você é médica também? Não, eu sou historiadora e atriz. Professora de teatro. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber como é que se faz esse desencarne em mortes súbitas, onde não existe esse processo, né? Como é tudo muito rápido. Como é que acontece isso? Depois eu tenho uma outra pergunta também. Tá, eu vou te responder rapidinho, porque nós vamos ver um pouco disso na próxima semana. Tá. Mas o estado de perturbação ou de dormência nesse espírito após um desencarne súbito é mais demorado, tá? Dependendo da condição dele também, tá? Ele vai ser retirado bruscamente do corpo, então aquele estágio de perturbação dele após a morte vai demorar mais um pouco, porque a perda do fluido vital que ainda está no corpo
vai ser mais demorada. Por isso que isso foi mais um detalhe que a médica me falou quando eu fiz aquela pergunta para ela, que ela disse, olha, é muito melhor às vezes a pessoa, isso são palavras dela, da doutora Adriana, é muito melhor às vezes a pessoa passar anos a fio num processo de doença até desencarnar, tanto para os que ficam quanto para os que vão, porque ela gasta todo o fluido vital e se liberta sem as mazelas. E as pessoas que estão aqui tomando conta também vão se acostumando e se adaptando àquela condição de perder aquele ser. Porque a morte súbita assusta tanto o espírito que vai, quanto aquele que fica, né? Tem assistência? Óbvio, ninguém está desamparado. Mas o processo é mais sofrido um pouco, tá? Faça outra pergunta. Bom, a outra pergunta se refere ao início, né, da exposição que foi sobre o homem primitivo. Eu tenho uma curiosidade, se existe algum registro em arte rupestre, né, dessa vida espiritual dos homens primitivos, se existe algum registro. Posso te contar essa história na próxima semana? Pode. Então tá bom. Combinado. Obrigada. Gente, alma e desencarnação. Bom, pessoal, se vocês ainda tiverem algum questionamento, alguma colocação que esteja ainda dentro dos nossos 5 minutos, a palavra ainda está aberta. Se não estiverem, nós vamos encerrar a nossa discussão. Alguém mais?